Apesar da decisão de Donald Trump de reforçar o bloqueio ao Irã na esperança de forçar o regime em Teherã a se render, ficou claro que o Irã já aprendeu a contornar o bloqueio dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz. Além disso, segundo analistas, o Irã ainda tem muitas cartas na manga para evitar a paralisação da extração de petróleo devido ao bloqueio americano. E quais são exatamente essas cartas? E se o bloqueio de Donald Trump vai funcionar de fato? É isso que vamos discutir neste episódio. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like no episódio e escreva qualquer comentário. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Petty News, o link está na descrição deste vídeo. Então vou começar dizendo que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, insatisfeito com a proposta de paz de Teherã, acredita que as instituições estatais iranianas já estão destruídas e disse que o regime está procurando quem colocar na liderança. Segundo ele, não há mais pessoas inteligentes para os cargos. Além disso, Trump previu o colapso do regime, pois devido ao bloqueio, o Irã já não consegue extrair petróleo, já que não há onde armazená-lo. Essas foram as palavras de Donald Trump. Agora vamos analisar se eram verdadeiras. Ao mesmo tempo, no plano transmitido por intermediários paquistaneses, o Irã propôs aos Estados Unidos, inicialmente, chegar a um acordo de cessar-fogo e retomar o transporte e o tráfego marítimo a partir do Golfo Pérsico, deixando de lado temporariamente a questão do programa nuclear iraniano. Isso, é claro, não agrada a Washington e o Irã ainda não tem pressa em se render. Na terça-feira, um representante das Forças Armadas iranianas afirmou que a República Islâmica não considera a guerra encerrada. Trump, no entanto, respondeu dizendo que o lado iraniano supostamente implora aos Estados Unidos para suspender o bloqueio naval, especialmente dos portos marítimos. Citação: "O Irã acabou de nos informar que está em estado de colônia, eles pedem que abramos imediatamente o Estreito de Hormuz, enquanto tentam resolver a situação com sua liderança, o que tenho certeza de que são capazes de fazer." Mas, nesse contexto, a porta-voz do governo iraniano, Fatemeh Mohajarani, informou que Teherã já está utilizando os corredores comerciais do norte, leste e oeste para neutralizar as consequências do bloqueio. Ouçam, o Estreito de Hormuz está bloqueado, mas já temos rotas alternativas. Mas isso não é tudo. Segundo os analistas, o Irã ainda tem muitas cartas na manga para evitar a paralisação da extração de petróleo por causa do bloqueio americano. Bem, pelo menos por enquanto. E esse por enquanto pode durar, adiantando um pouco, 2 meses e meio. É preciso entender que Trump aposta no bloqueio por um motivo. O petróleo é a base econômica do Irã e o presidente Trump espera que o bloqueio das exportações, que obviamente acabará levando à paralisação da produção, faça com que o Irã ceda. No entanto, o Irã tem armazenamento adicional e também está tentando furar o bloqueio com alguns petroleiros vazios para armazenar petróleo durante o bloqueio. Portanto, talvez o Irã consiga resistir a essa pressão por mais algum tempo, ou seja, ainda há onde armazenar o petróleo por enquanto. E esse estado da infraestrutura petrolífera do Irã pode influenciar a estratégia do regime, já que é um impasse. Uma situação semelhante no Estreito de Hormuz cria problemas políticos não para o Irã, mas para Donald Trump. O Irã pretende apenas esperar o problema de Donald Trump passar, mesmo com possíveis prejuízos. Ou seja, eles entendem que sim, isso é um problema, a produção pode diminuir bastante, não há exportação, ou melhor, há, mas não nos mesmos volumes. Isso é um problema para Donald Trump também. Aqui é uma questão de quem cede primeiro. E é aqui que os analistas lembram que o Irã tem experiência em criar estoques de petróleo durante a crise da Covid-19. Também é preciso prestar atenção à disponibilidade de espaços livres em outros locais, assim como aos esforços para expandir áreas alternativas de armazenamento e exportação nos últimos 10 anos. E é aqui, amigos, que começa a parte mais interessante. Lembro que em meados de abril, quando começou o bloqueio, a Casa Branca afirmava que o Irã tinha reservas suficientes para manter a produção por apenas 2 semanas. Afirmavam que só extrairiam por mais 2 semanas, depois colapsaria. Naquela época, Trump tentou propor um cessar-fogo de 2 semanas. Diziam que não adiantava continuar bombardeando, pois em 2 semanas o Irã não teria onde armazenar o petróleo e acabaria se rendendo. Em 27 de abril, Donald Trump declarou que os oleodutos iranianos podem não aguentar a pressão se o país continuar sem exportar combustível, e eles simplesmente vão explodir. A seguir, uma citação de Trump.
Se por algum motivo essa linha for fechada, porque você não pode mais colocar o petróleo em contêineres ou navios, então o que acontece é que essa linha explode por dentro. Se algo acontecer, ela simplesmente explode. Dizem que o Irã tem cerca de 3 dias antes que isso aconteça. Ele disse isso na manhã de 27 de abril. Bem, amanhã é 30 de abril e esse prazo termina. E, de acordo com a previsão de Trump, o oleoduto no Irã deveria explodir por causa da pressão. Mas parece que a previsão não se concretizou. Nada explodiu lá até agora. Hoje, especialistas afirmaram que o Irã é capaz de interromper a extração de petróleo sem uma queda catastrófica da pressão nos campos petrolíferos. Eles também afirmam que o influente corpo da Guarda Revolucionária Islâmica tem outras fontes de renda, como contratos. Portanto, mesmo que o bloqueio dos Estados Unidos seja totalmente bem sucedido, o que é importante no momento não parece ser o caso. O corpo da Guarda Revolucionária Islâmica poderá contar com essas alternativas para garantir o pagamento dos salários de suas tropas e manter suas posições no Irã. Isso é fundamental e suficiente. Agora, um pouco de matemática. De acordo com a empresa Vortex, que monitora e analisa mercados de commodities, em 20 de abril o Irã possuía 20 superpetroleiros para transporte de petróleo bruto. Esses navios têm capacidade de 2 milhões de barris cada um. O Irã pode facilmente reconfigurar esses navios para serem usados como armazenamento flutuante e continuar a produção de petróleo por cerca de 2 meses antes de precisar reduzir a extração. Além disso, a empresa Vortex também calculou que, até o momento, o Irã tinha estoques terrestres disponíveis equivalentes a cerca de 3 semanas de produção de petróleo. No final das contas, temos pelo menos 2 meses e meio de produção sem desastre. Mesmo quando você está sob bloqueio, mesmo quando a exportação está completamente interrompida, o Irã ainda tem onde armazenar o petróleo. O ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que as paralisações na produção já começaram e chamou o bloqueio de golpe duplo junto com as sanções. Mas eu só quero lembrar que esse mesmo Scott Bessent afirmou que os Estados Unidos nunca mais irão prorrogar o cancelamento das sanções contra o petróleo russo. Mas no final das contas prorrogaram por mais um mês até 16 de maio. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Se cuidem. Tchau a todos.